Olá, meus amigos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de processo penal. Aula esta que nós daremos continuidade, portanto, a estas disposições essenciais relativas ao inquérito. E na nossa aula de hoje, doutores, eu vou trabalhar com você qual é, de fato, a finalidade do inquérito, atrelado, doutores, atrelado também a sua natureza jurídica e, além disso, o seu destinatário. Vamos trabalhar? Vem comigo. Então agora é hora da gente trabalhar no nosso item de número 3. Veja só. No nosso item de número 3, qual é a natureza jurídica? A natureza jurídica do inquérito policial. E, meus amigos, toda vez que algum examinador ou que alguma banca examinadora questiona a natureza jurídica dos institutos do processo penal, costuma ser um Deus nos acuda. Por quê? Porque essa expressão, ela é uma expressão que exige que o candidato se coloque muitas vezes na visão do operador do direito e distingua aquele elemento a respeito da sua classificação no mundo jurídico. E isso, ao que tudo indica, parece muito abstrato, mas não é. Olha que coisa. Quando você se posiciona na visão, por exemplo, de um magistrado, na visão de um membro do Ministério Público e olha para a figura do inquérito policial, o que representa o inquérito policial no mundo jurídico? Olha como é marcante e absolutamente simples isso. O inquérito policial, ele é um procedimento administrativo dispensável. É basicamente isso. Professor, mas você está pormenorizando o inquérito? Não, absolutamente. O inquérito é uma ferramenta importantíssima e isso nós veremos na respectiva finalidade. Importantíssima para a contribuição da opinião delitiva. Se o inquérito fosse algo simplesmente formal a ser feito de acordo com a lei, os ministros do Supremo Tribunal Federal não requisitariam tanta abertura de investigação. Não é verdade? Então vem aqui comigo. Dentro deste escopo, a natureza jurídica do inquérito, doutores, é qual? Vem comigo. Trata-se de um procedimento administrativo dispensável. Agora, quando você define esta natureza jurídica, parece que o inquérito quase que não tem importância, né, doutores? Você até diria, poxa vida, professor, então o inquérito não vale de nada? Cuidado, hein? Cuidado. Não é isso que é dito por este mero professor, muito menos pela nossa doutrina. E aí nasce o que nós chamamos de finalidade. Quer ver? Finalidade. Qual seria, portanto, a finalidade do inquérito policial? Ou seja, qual seria o fim? Qual seria a contribuição que o inquérito policial fornece à sociedade? E aí, doutores, nasce a verdadeira relevância do inquérito. Quer ver? A finalidade do inquérito é justamente contribuir com a chamada opinio delicti. Professor, mas que história é essa? Ora, quando nós falamos de opinio delicti, eu estou falando da concepção de convencimento que o membro que tem o direito privativo de exercer ação penal pública poder, de fato, exercer este direito. Muitas vezes, sem procedimentos investigativos, o Ministério Público não consegue se armar, ter elementos mais concretos, elementos chamados de informativos, para oferecer a denúncia. Então, na prática, a finalidade do inquérito policial vem a ser contribuir. O inquérito visa, portanto, contribuir com a opinio delicti. Contribuir com a opinio delicti, que deve ser traduzida no convencimento, veja,
que deve ser traduzida no convencimento do titular do direito de ação, em especial o Ministério Público nos crimes de ação penal pública. Tudo bem? Fácil? Então o inquérito, ele tem uma finalidade importantíssima. Por isso que é ilusório você imaginar que o inquérito policial é uma mera ferramenta, de maneira alguma. Quando o inquérito policial é bem exercido, quando as diligências que vão ser levantadas no inquérito são realmente concretas, doutores, isso contribui de maneira crucial, de maneira substancial no oferecimento da denúncia. E eu digo mais, os elementos colhidos no inquérito, repare agora, eles não servem tão somente para convencer o MP. De maneira indireta, os elementos colhidos também convencerão ou não o juiz a receber essa denúncia. Então vamos colocar aqui uma segunda finalidade também apontada pela nossa doutrina. Neste caso, doutores, os elementos do inquérito, de uma maneira mais indireta, serve também para o recebimento ou não da denúncia. O recebimento ou não da denúncia quando proposta, claro, pelo MP. Tudo bem? Finalidades extremamente importantes que nós encontramos aqui. Dito isso, eu supero a natureza jurídica e a finalidade do inquérito e agora eu vou avançar. Eu quero trabalhar com você no nosso item de número 5, quem vem a ser o verdadeiro destinatário. Quem são os verdadeiros destinatários do inquérito policial? Ah, meus amigos, é muito comum que exista uma verdadeira confusão aqui. E a confusão, ela não é à toa. Sabe por quê? Porque quando nós pegamos o artigo 10 do Código de Processo Penal, o artigo 10 fala que os autos levantados no inquérito serão remetidos ao juiz. Tudo bem, beleza. Agora, o juiz não é o destinatário final. Este é o detalhe. Então, doutores, funciona da seguinte forma. Você compra uma blusa, uma bicicleta, utilize a sua imaginação, fique à vontade. Você compra qualquer coisa lá na China, na Shopee, na AliExpress, seja onde for. Meu amigo, isso que você comprou tem como destinatário imediato, ou seja, o destinatário fim, você. Só que os correios intermediam esta relação. Sim ou não? Então, pensando nisso, o destinatário do inquérito imediato, ele, portanto, pode se desdobrar em destinatário imediato e em destinatário imediato. Olha que coisa. O destinatário imediato sempre será o titular da ação. Nos casos de crimes de ação penal pública, será o Ministério Público, e nos crimes de ação penal privada, estamos diante do querelante. Tudo bem? Então vamos colocar aqui, ó. O titular do direito de ação, portanto, pode ser o Ministério Público ou pode ser o querelante. Agora, qual deles é a regra? Meus amigos, sem dúvida, os membros do Ministério Público correspondem à regra porque nós temos uma ampla e esmagadora maioria de crimes de ação penal pública. Inclusive, é a regra dentro do direito penal. Agora, o destinatário mediato é aquele que vai, portanto, estar no intermédio. É a figura do juiz. O juiz é o destinatário mediato, o inquérito ficará disponível na Secretaria do Judiciário para que seja retirado pelo respectivo titular. Só tem um detalhe. Hoje, nós vivemos num mundo que é tecnológico. Hoje nós não falamos mais em relatório de inquérito policial sendo remetido de maneira física.
Hoje o inquérito ele vai ser muitas vezes encaminhado para a autoridade mediante arquivos eletrônicos, um PDF, por exemplo. E aí, doutores, já existem alguns sistemas implementados no Brasil que quando o relatório ele é remetido, automaticamente nós teremos a remessa para o titular do direito de ação. Vai tanto para a figura do juiz quanto para o Ministério Público. Notadamente, nós encontramos estes sistemas no âmbito da Justiça Federal. Tudo bem? Beleza? Então, meus amigos, literalidade do CPP é uma coisa. Na literalidade do CPP, ele vai dizer que os autos serão remetidos ao juiz, e isso está certo. No entanto, ele não é o destinatário final. O destinatário final sempre será a pessoa que vai usufruir. E quem vai usufruir destes autos? O detentor do direito de ação, o titular, portanto, deste direito. Faz sentido? Sempre que nós trabalhamos essa finalidade, é muito comum que exista toda uma confusão. Mas, por favor, memorize estes aspectos ao lado do caput do artigo 10 do nosso Código de Processo Penal. Tudo bem? Fácil? Então, nesta seara, nós superamos toda a temática introdutória de inquérito, lastreado pelo conceito, natureza jurídica, finalidade e também destinatário. Superamos essa parte introdutória e, na sequência, precisamos trabalhar quais são as características do inquérito policial. E, portanto, eu quero já começar a apresentar para você o tema. Olha que coisa. Nosso item de número 6 traduz quais são as características do inquérito policial. E aqui, meus amigos, a nossa doutrina, ela se desdobra de maneira bastante razoável. Se você pegar a doutrina, por exemplo, do professor Fernando Capês, ele vai apontar 13 características do inquérito. Absolutamente desnecessárias, até porque ao longo dos passos das nossas aulas veremos todas elas. Mas, meus amigos, eu quero fomentar neste momento contigo 8 características que são as características que consistem no coração, no motivo de existência do próprio inquérito. A primeira delas é a chamada característica do inquérito ser escrito. Vamos lá. O inquérito policial, ele deve ser escrito. Professor, como assim ele deve ser escrito? Ora, eu posso te dar vários exemplos desta premissa. Olha que coisa. O inquérito policial, quando houve uma testemunha, isto tudo será reduzido a termo em um auto. Então veja, aqui nós temos os autos representando esta característica. Nós temos a lavratura do auto de prisão em flagrante propriamente dito. Aqui nós temos os mandados, que muitas vezes são deflagrados. Aqui nós temos também as diligências realizadas, como no caso de uma interceptação telefônica, e por aí vai. Então, nós temos como fundamento uma das características do inquérito ele ser escrito. Só que, doutores, é claro que não se trata de uma regra absoluta, ainda mais no mundo de hoje. É muito comum, nas oitivas, em sede de delegacia e, em especial, em oitivas de investigados, os delegados de polícia se valerem de recursos tecnológicos, como é o caso de gravações de vídeo, gravações de áudio e por aí vai. Então olha que bacana, aqui dentro desse procedimento ser escrito, você pode desdobrar o seguinte: esta regra, ela não é absoluta. Ela não é absoluta. A própria Lei Maria da Penha, Lei 11.340, ela vai permitir, ela viabiliza, portanto, que sejam realizados gravações de vídeo destas oitivas. Então, repare, um exemplo, portanto, dela não ser absoluta, é que no Brasil admite-se
a captura de imagem e também de áudio, sendo que estas imagens elas acompanharão os autos quando remetidos ao juiz e ao titular do direito de ação. Ok, então o inquérito policial ele é escrito e isto pode ser facilmente constatado a partir dos documentos materializados no relatório, só que essa regra ela pode sim ser mitigada, doutores, no seguinte aspecto. Havendo uma previsão, por exemplo, de oitiva por recursos tecnológicos, isso é plenamente viabilizado. A própria videoconferência, meus amigos, seria um exemplo também que acaba sendo viabilizado. Portanto, estamos diante de uma característica e, como todo bom direito, nem todas as características são absolutas e nós veremos isso cansativamente aqui nas nossas aulas. Tudo bem? Com isso, eu encerro com você o nosso encontro de hoje e no nosso próximo encontro daremos continuidade às características do inquérito policial. Valeu!